Bom, isso é uma coisa que foge também da sua área, mas eu não. O Fabinho Soldado tem quanto tempo no Corinthians? Uns 2, 3 meses já? Acho que sim. Você tava lá Ele quando entrou. ele chegou? Ou já tinha saído? Cara, na final da Copa São Paulo, dia 25 de janeiro, ele já estava. Acho que tinha acabado de chegar. Você ainda estava? Já, sim, eu fiquei até abril. Foi até abril, verdade. Cara, porque assim, foi muito estranho a forma da contratação. Me pareceu uma contratação na pressão. Precisa desse cara aqui, Augusto. Não tem. Olha, precisa desse cara aqui. E ele trouxe o Fabinho Soldado, que ninguém sabia, pelo menos não da torcida, né? Você é flamenguista, você sabia o que o Fabinho Soldado... Tem lá a descrição do cargo dele, que fazer de verdade ninguém sabe. Ninguém sabe. E pra gente, e aí eu tô te perguntando, porque talvez você possa explicar algo que você ouviu, que você viu. Mas, bom, eu acho que até agora o Fabinho Soldado não tá fazendo absolutamente nada, não se justifica ele tá lá. Minha opinião, tá? Só. Mas como é que foi essa negociação com... Negociação não. Por que trouxeram o Fabinho Soldado, que era um cara que aparentemente para nós inexperiente pro cargo? Me pareceu dar uma chance para um estagiário no momento ruim do clube, onde não se precisa de profissionais que estão em início ou que não tenha tanta experiência, enfim. Talvez seja uma visão minha de quem não tem muito conhecimento do que rolou. Você entendeu como é que foi essa contratação? Por que trouxeram o Fabinho Soldado? O que aconteceu ali? Cara, não. Como que eu fiquei sabendo da contratação do Fabinho? Um dia lá, o Augusto entra em contato comigo, me liga e fala assim... Ouvi lá, ó, acertei com um rapaz assim, o Fabinho, tal, o Fábio Soldado, não sei o quê. A minha reação foi igual a de vocês, cara. Entendi. Quem é? Uhum. Né? Falei, mas ainda perguntei, mas Augusto, é pra executivo mesmo? Tal, porque assim, falava-se de alguns nomes ali e tal, normal. Os clássicos, né? O que tava Alexandre no Vasco, Alexandre Matos, Matos, o do Galo, que foi pra seleção. E o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Tem o Rodrigo Exato. Caetano. Era o que a gente tava esperando, né? Exato. E com o Rodrigo teve papo, teve conversa mesmo, entendeu? Então, pô, você vai nessa, né? De repente vem um nome assim, pô, do nada. Ué, tá bom. Então a gente precisa montar uma nota, assim. Foi aí que eu fiquei sabendo, na hora. Já tinha sido contratado. Inclusive, ele tava com o Flamengo no início do ano nos Estados Unidos. Sim. Pré-temporada do Flamengo, foi. acho que foi lá. Né? Porque estavam cuidando do trâmite da logística dele pra sair de lá, voltar e tal. E eu fiquei sabendo assim, cara. E depois que eu fui me informar de quem era o Fabinho, o que ele fazia, qual era a expertise dele, a experiência e tal. E é bem isso que vocês falaram. Assim, no início, eu fiquei até com um pouco de pena do Fabinho, cara. Porque você via que é um cara super bem intencionado, entendeu? Um cara correto, serião, assim, né? Parece um soldado mesmo, né? A gente boa, assim. Uma vez que a gente batendo um papo lá, fazendo uma entrevista, ele deu uma risada. Eu falei, cara, você sorriu, cara, que maravilha, que legal. Porque ele é um cara bem sério, assim. Mas gente boa. Mas no início do trabalho, ainda mais naquele momento que o time estava sendo construído, muitas contratações sendo feitas, demissão do Mano, chegada do Antônio, você via que ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Com o que eu tenho que falar? Qual é o documento que eu tenho que assinar? O que eu tenho que mandar? O protocolo para isso? Não, porque não era. Não é por maldade ou por falta de capacidade. É porque ele nunca tinha feito aquilo. Ele aprendeu na marra. E aí você pode questionar isso. Pô, mas é o momento de você colocar um cara sem experiência naquele momento turbulento do Corinthians? Aí cada um tem a sua análise. Mas que ele sofreu bastante. Tanto que, porra, teve um dia, mais de um dia, que o Yun, que era o jurídico, ele praticamente montou o departamento jurídico no CT. Pra agilizar o processo, cara. Entendeu? Das documentações, dos contratos, enfim, todo mundo ali numa sala e pau, porque senão não andava, cara. Foi quando... Qual que foi o contrato que o BID registrou faltando alguns segundos, cara? Acho que foi do próprio Antônio, não foi? Acho que foi isso mesmo, foi do próprio Antônio. Faltando 4 segundos pra... Foi do Antônio ou foi de um jogador, cara? Eu lembro disso. Eu lembro disso também. Eu acho que foi de um jogador que eu não vou lembrar. Não foi o Ranieri. Talvez tenha sido o Ranieri. Sei lá, foi alguma coisa assim. Bom, mas vocês lembram do episódio? Sim, lembro do episódio. Né? Então, cara, foi essa correria aí de bastidor, cara. O departamento jurídico do Corinthians foi praticamente montado no CT e para acelerar, senão não ia rolar, cara. Então, desculpa, só pra passar. Então a percepção que a gente teve de quem assim, é esse cara, que experiência ele tem e foi contratado à pressão, eu não tô tão errado assim de pensar. Não, é que assim, cara, no Flamengo a gente tem ali algumas figuras, né? E o Marcos Braz é mais importante dela no futebol, obviamente, né? O Marcos Braz e o Bruno Spindel basicamente fazia isso. E aí, o que se falava, né? Que o Juan e o Fabinho Soldado faziam mais ou menos a mesma coisa, tinham lá uma... Foi o Garro.
Foi o Garro que rolou isso. E aí, quando vai pro Corinthians pra essa função, todo mundo fica assim, né? Meio... O Fred Luz tá na posição correta, pelo menos? Então. Pois é. Aí, a gente... Quando o Fabinho Soldado vai pra lá, e aí isso me assustou um pouco... Peraí, galera, fala um pouquinho baixo aí, na moral. Foi porque saíram, supostamente, os salários que ele receberia lá, né? E eu fiquei um pouco em choque, assim, porque é bagulho de salário de jogador, né? Mas, assim, isso é uma compreensão que dentro dos clubes de futebol grande se paga-se muito, né? Pra ter os profissionais lá. Mas era isso. Quando me perguntaram aqui, Fabinho do Flamengo, e aí? Aí eu não sei nada, pô. O torcedor do Flamengo sabe nada do Fabinho. E ver que ter essa experiência levou mais ainda a questão de... E é o que você falou, e a gente pode, né, ligar os pontos, é que o Fabinho veio pra fazer o que o Rubão tava fazendo. Contratar jogador, pra não sei o que e tal, e já talvez foi um movimento pra começar a tirar ele de lá. Você teve essa visão também? Não, mas o papel do executivo é esse mesmo, né? E o que acontecia naquele momento? Além da gente ter chegado à conclusão de que esse papel era fundamental, é importante você ter o executivo. Mas aí por quê? Porque, cara, você precisa de um cara que tenha vivência de mercado, que tenha contatos, relacionamentos. Sim. Porque assim, muitas vezes é assim que você consegue o jogador que você quer, cara. Às vezes é no relacionamento mesmo. Entendeu? Não é só questão de luva, salário, tempo de contrato. Às vezes o outro lado ofereceu também e conta muito a relação que você tem pessoal com a pessoa. Acredito nisso também. Com o cara. Entendeu? Mas, pô, o Fabinho não tinha essa experiência. Então, naquele momento, o que eu percebi, o que eu entendi? Que foi quando o Augusto começou a perceber que ele estava perdendo interlocução política. E isso também no clube, você goste ou não goste, concorde ou não concorde, é um fato. Você precisa ter uma boa interlocução política dentro do clube, com o conselho. E o Rubão estava mergulhado no CT... Porque ele era o diretor de futebol, ele ficou lá e se afastou completamente do clube para tentar montar esse time. Diante daquelas dificuldades que eu comentei no início, que ninguém imaginava de mercado. Entendeu? E aquilo acabou tomando um tempo do Rubão muito maior, um desgaste muito maior do que qualquer ser humano pudesse imaginar. E ele acabou se afastando. E o Rubão, de novo, gostem dele ou não gostem dele, concordem ou não concordem, ele tem uma participação na articulação política, teve... gigantesca. Ele foi o grande mentor dessa união da oposição que a gente citou. A participação dele, ele era o chefe da campanha. Entendeu? Só que como ele ficou tão absorvido assim no CT no início, o Augusto perdeu essa interlocução. E aí, eleição do conselho, você tinha que montar a tua base de apoio, igual Brasília, gente. Sim. Igual Brasília. Se você não tiver maioria no conselho, você se ferra. Os caras vão dificultar a tua vida. Entendeu? Então, precisava daquela articulação. A eleição do conselho, acho que era 1º ou 2 de fevereiro e tal. E o Augusto começou a sentir um pouco de dificuldade nisso e tentou levar o Rubão de volta para o Parque São Jorge. Para ajudar nesse sentido. Só que aí já estava naquele início de desgaste, tudo isso, e acabou não rolando. Ô, Vilarão, eu escuto você falar do Rubão. E eu vou falar a minha visão, mas você conhece o cara, você tem mais conhecimento dele do que eu, certo? Então eu vou te falar a visão que eu tenho do trabalho que ele fez no Corinthians, que aí foi noticiado pra gente. Você citou as qualidades, mas, por exemplo, você falou goste ou não do Rubão, concorde ou não. Eu realmente nem gosto nem concordo. Acho que o Rubão ali dentro, pelo menos a impressão que ele passava era toda hora... Algumas coisas mais fúteis, por exemplo, toda hora engraçadinho com o jogador, postando foto, videozinho e tal, aquela coisa que a gente se questionava. E quando você precisar comer o rabo, no sentido, comer o rabo desse jogador? Como é que você vai ter autoridade pra falar com o cara se você tá ali tietando? Aí teve o episódio da farra e tal. Vários outros episódios que o Rubão nos causou, fora que a galera já tem uma rixa, um negócio pesado com ele por causa de 2007, aquelas coisas e tal. Mas essa é a minha percepção. E talvez você mostre, pra quem tá assistindo aí, que a percepção sobre o Rubão está errada. O que eu acho difícil de acontecer pelo que ele mesmo causou, a imagem que ele passou. Você acha que o Rubão foi injustiçado no Corinthians? Agora? Vamos lá. Você falou de 2007. Né? Ele carrega essa pecha. O Rubão, pra muita gente, é o cara que montou o time que foi rebaixado. Foi. O que as pessoas têm de informação sobre isso?
Até onde vai a informação que as pessoas têm sobre isso? Pesquisaram sobre isso ou estão repetindo algo que ouviram? Entendeu? Assim, o Rubão, cara, ele tem esse jeitão, ele é grandão, tem 2 metros de altura. E ele é meio... Meu Wilson Fisk. Aquela coisa toda. Sim. E às vezes passa essa impressão, e muitas vezes verdadeira. Muitas vezes você tem que chegar para ele e falar assim, cara, menos. Entendeu? Tipo, o negócio da acabou a farra, de implicar com o repórter que tava usando verde na coletiva. Mas Exageros. eu acho que é o único episódio que eu concordei com ele. Viu? Mas O assim, único. é um cara de uma personalidade muito forte, né? E que, por ter essa personalidade forte, uma presença política muito grande lá dentro, às vezes comete exageros. E cometeu mesmo. Por exemplo, a questão do Mateuzinho. Ele mesmo fala, cara, pô, sabe, como que um cara que não tem contrato tá treinando, cara? Um cara que tem contrato vai se apresentar pra torcida. Não pode um negócio desse. Foi errado, foi. Entendeu? Mas, por exemplo, 2007. Eu era setorista do Corinthians naquele momento. O Rubão era diretor de futebol do Alberto Dualib. E olha que ele entrou no momento em que todo mundo estava indo embora, porque ele falou assim, cara, não vou deixar o Alberto sozinho nessa história. Pelo menos vou fazer companhia para ele, enfim, não vou lá abandonar. E ele entrou no momento que todo mundo saía. O time do Corinthians de 2007, do primeiro turno, era completamente diferente do time do segundo turno. O time do Corinthians do O primeiro... William sai quando? Exatamente na mudança do primeiro para o segundo turno. O time do Corinthians do primeiro turno, em alguns momentos ele brigou pela ponta do campeonato e terminou, se eu não me engano, entre os 10 primeiros, com um jogo a menos, que era contra o Botafogo. Tá? Então, assim, sei lá, 8º, 9º, mas com possibilidade de se vencer se o Botafogo tá em 5º. Então era uma campanha ok. Só que era o final de MSI, aquela história toda. Que ia, né? Então, na virada do primeiro pro segundo turno, o Corinthians... e sai o seu Alberto Dualib, sai também naquele momento. Aquela confusão política, não sei o quê. Ele acaba pedindo afastamento para não ser empichado. Então imagina o clima, né? Então naquele momento, do primeiro pro segundo turno, o Corinthians perde uma série de jogadores importantes. Marcelo Matos, Carlos Alberto, enfim, não lembro todos aqui. Acho que o Roger já tinha saído, Nilmar, enfim. Esses caras, o William, mas o William era jogador do Corinthians. Só que recebeu na época uma proposta, eu lembro até hoje, cara, acho que é 19 ou 20 milhões de dólares. Isso quase 20 anos atrás. Pô, irrecusável. O jogador queria ir e tal. Essa turma toda sai. E até onde eu lembro, cara, o Rubão fica muito pé da vida com isso. Porque boa parte da estrutura boa do time foi desmanchada naquele momento. E aí teve toda aquela questão do Alberto Dualib sair também. Como ele era diretor do Alberto Dualib, ele sai. O último jogo do Rubão como diretor de futebol do Corinthians foi contra o Grêmio em São Paulo. Que o Corinthians, se eu não me engano, ganha o jogo no Pacaembu. A partir daí o Rubão sai. Ele não foi o diretor no segundo turno. E aí perde aquele monte de jogador. Quem entra, tenta montar o time com a grana que veio do William. Entendeu? Mas o desempenho no segundo turno foi um desastre. Mas o Rubão já estava fora. Entendeu? Só que fala-se essa história de 2007 e virou verdade, cara. Ele teve a participação? Teve. Acho que esse é o ponto, inclusive, a participação. Entendeu? Ele foi diretor até o final do primeiro turno. Só que do primeiro turno pro segundo, houve uma série de mudanças gigantescas ali dentro, que ele, a partir dali, ele deixa o cargo. Então o time que ele comandou, que ele montou, não sei se ele chegou a montar, mas o time que estava na mão dele até aquele momento, no primeiro turno, fez uma campanha tranquila. Entendeu? Só que... Agora, ele tem esse jeitão. Às vezes exagera em rede social. Pode ser. Ele argumenta que ele está se defendendo, porque ele foi isolado na diretoria. O Augusto foi cada vez mais deixando ele de lado, tirando autonomia, tirando a relevância dele. E ele acabou encontrando na rede social uma forma de se defender.